Então, nós vamos juntos meditar nesse capítulo de número 5. Nós vamos por partes, eu não vou ler todo ele, estarei lendo um pouco e apresentando um pouquinho. E assim nós vamos até o final dele. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Diga para alguém perto de você: você vai morrer. Essa é uma notícia que nós não esperamos ouvir. Nenhum de nós quer ouvir esta informação, mas ela é real, e um dia ela vai chegar para cada um de nós. Não sabemos quando, a hora, o dia, o local, a forma que vai se dará, nenhum de nós sabe, mas que esse dia chega, ele chega. E Paulo então, ele estava dizendo que ele sabia que se essa casa temporária for destruída, Deus já tinha preparado um edifício, uma casa espiritual muito melhor que essa que hoje nós vivemos. Ele não estava falando da casa onde você mora, mas ele estava falando aonde o Espírito habita. Amém? Antes de Deus soprar o fôlego de vida no homem, o que Deus fez? O primeiro homem, lá no livro de Gênesis, o que Deus fez? Criou um homem do barro, moldou este corpo que hoje nós temos. E depois de moldar, então o Senhor, ele soprou o fôlego de vida, e aquele barro se fez um ser vivente. Amém? E depois o restante da humanidade foi nascendo da forma que nós conhecemos, entre a relação do homem e da mulher. Mas o Senhor disse que do pó nós viemos, mas para o pó voltaremos. Então Paulo está deixando claro que se essa habitação for destruída, nós temos uma esperança viva em Deus, que vamos receber uma casa eterna nos céus. Quantos querem essa casa? Eu quero esta casa. Paulo desejava receber esse corpo, ir para este lugar. Quando Jesus ele esteve na terra, e você vê Jesus ensinando, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, ele vai dizer: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: eu estou indo, e quando eu for, eu vou preparar moradas celestiais. E quando vocês partirem, vocês que me amam, vocês que me aceitaram, vocês que me reconhecem como Senhor e Salvador, aonde eu estarei, vocês também estarão. Então Paulo, ele estava deixando isso claro. Eu sei que esse corpo vai se desfazer. Quando me olho para o espelho, me olho no espelho, ou quando você se olha no espelho, o que você vê? Quando eu olho as minhas fotos de 20 anos e olho hoje, eu vejo que eu estou envelhecendo. O tempo não para. O tempo ele só avança. Eu olho umas fotos de quando cheguei em Rosário do Sul. A minha barba ela era toda preta. Hoje ela está intercalada entre o preto e o branco. Há fios de cabelos que estão brancos. Esses dias, posso citar ou não? Posso? O irmão Rodrigo, ele gosta de andar de boné. É um hábito dele.
E esses dias ele estava sem boné e eu cheguei perto dele e olhei, mas como está branqueando o teu cabelo. Aleluia. Então isso é uma realidade, irmãos. Você não para o tempo. O seu corpo ele vai se deteriorando. E um dia vai partir. É uma realidade. Mas nós temos uma esperança viva por meio de Jesus Cristo. Eu quero uma grande salva de palmas para Ele essa noite. Vamos seguir o texto, fica com a Bíblia aberta aí, vamos seguir o texto. Enquanto isso, olha isso. Enquanto isso gememos. O que Paulo estava dizendo? Diga bem alto, gememos. Diga mais uma vez, gememos. Por que a gente geme? Uma das razões é de dor, sofrimento, tristeza. É ou não é verdade? Então ele vai dizer, enquanto isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando os vestidos, não seremos encontrados nus. A expressão gememos significa que nesse mundo eu e você vamos passar dias difíceis. Aquele que diz para você que se você se converter vai ser só glória e aleluia, ele é mentiroso. Jesus ele foi muito claro, muito clássico. Ele disse assim: no mundo vocês vão passar por aflições, momentos difíceis, aonde vocês até mesmo vão gemer. Quem aqui já gemeu algum dia? Levanta a mão para o céu. Levanta. Não há como escapar dessa realidade. Há dias que nós deitamos a cabeça no travesseiro quando estamos passando por problemas e nós choramos, gememos e falamos com Deus e questionamos algumas coisas, mas é uma realidade. Todos nós vamos passar por esses dias, por dias difíceis, dias de aflições, mas nós temos uma viva esperança. Amém? Não vai ser só choro, não vai ser só gemer, só dores, não. Terão dias maravilhosos, sim ou não? Terão dias extraordinários. A grande verdade é que nós temos mais para agradecer e glorificar a Deus do que para nos ficarmos lamentando. É ou não é verdade? Pare e pense, faça uma retrospectiva rápida da sua vida. Quantos momentos bons você teria para glorificar a Deus? É muito mais do que momentos ruins. É ou não é verdade? Vamos seguir. E Paulo vai dizer que essas nossas breves e momentâneas tribulações, elas estão nos preparando. Elas estão nos deixando mais forte. Elas estão nos preparando para receber uma glória que ainda não vimos. Que glória é essa? A glória junto do Pai, junto do trono. Há uma glória reservada para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que estão andando com Cristo. Há um momento especial reservado aonde o Cristo vivo, o Rei dos Reis, ele vai levar a sua noiva. E será um encontro glorioso. Aquilo que não vimos, que não ouvimos, que não subiu ainda ao coração do homem, são as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aqui? Então aquilo que nos espera é extremamente superior àquilo que hoje já estamos vivendo com Deus. Aquilo que nos espera é glorioso, é extraordinário. Diga para o irmão do teu lado, não troque isso por nada. Não troque.
Não troque essa glória que te espera. Não troque a promessa que te espera. Não troque o reino eterno com o Senhor por algumas coisas aqui nesta terra. Não troque. Então Paulo estava dizendo que quando nós recebemos essa verdadeira habitação, esse corpo glorificado, nós não vamos estar mais sujeitos às realidades que hoje nós vivemos. Quantos aqui já tiveram enfermos algum dia? Quando eu e você deixarmos essa habitação e recebermos o corpo glorificado de Deus, não haverá mais enfermidade. Meu Deus, cadê a alegria? Cadê a motivação? Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Será nós eternamente na presença do Eterno. Será um dia extraordinário. Mas enquanto esse dia não chega, a nossa esperança ela precisa ser renovada, trabalhada. Porque senão, querido, as coisas do mundo, o peso do mundo, as dificuldades, as tribulações podem trazer um peso tão grande sobre nós e nos fazermos vivermos o resto da vida aqui na terra entristecidos. Deus não quer que você viva o restante da sua vida aqui na terra entristecido. Ele quer que você tenha uma viva esperança. Por mais difícil que seja, eu tenho uma viva esperança. Eu sei que as coisas passam, que as estações mudam. Eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, tenha fé em Deus. Diga comigo, eu preciso ter fé em Deus. Seguindo o texto de Paulo, ele vai dizer: pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, Paulo sabia que um dia a morte iria tocar no seu corpo, abrindo assim o caminho para que ele recebesse a sua nova habitação. Amém? A morte ela vai abrir o caminho para você receber a nova habitação. Se Cristo voltar hoje, você não passa pela morte. Sim ou não? Você é arrebatado e você não experimenta esta morte de fato. Você é transladado, você é levado às alturas ali, o seu corpo físico ele se desliga, mas você já vai entrar no paraíso. Mas enquanto esse dia não chega de Jesus vir, todos nós vamos passar pela morte. Passaremos por essa dificuldade, por essa realidade. Então Paulo ele estava desejando ardentemente receber essa habitação, receber esse novo corpo, entrar na promessa que Cristo nos fez. Seguindo a palavra, diz assim: foi Deus, foi quem? Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Deus está no comando de todas as coisas. Ele escolheu assim, Ele preparou dessa forma. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. O que Deus nos deu como garantia? O que Deus nos deu como garantia? Diga: Deus me deu o Espírito Santo como garantia para esse dia. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes no corpo e habitar com o Senhor. Ou seja,
a confiança de Paulo sobre as realidades das coisas futuras. Quem aqui já viu o céu? Quem já foi levado ao céu, viu Deus, viu lá os anjos, viu Jesus, viu o rio da vida? Quem já foi lá? Quem já foi? Talvez alguém de vocês foi em arrebatamento. É possível nos dias de hoje, sim ou não? É. Paulo foi levado ao terceiro céu e ele viu coisas que ele não poderia contar. Ele foi levado à presença de Deus. Ele viu coisas celestiais que nos esperam. Mas eu pergunto, quem de vocês foi lá hoje? Quem foi? Mas como que nós acreditamos nisso? Pela fé. Porque Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós temos a palavra de Deus e ela sim nos aponta. E se a palavra de Deus declara: eu creio, e ponto final. Pode aplaudir o Senhor. Então Paulo, além de ver, ele tinha uma certeza. Ele tinha uma certeza no coração que esse dia ia chegar. E a certeza de Paulo não estava só pautada nos escritos dos apóstolos, nos salmos, não. A certeza de Paulo estava pautada porque ele recebeu algo da parte de Deus. O que Paulo recebeu? O que Paulo recebeu? O selo da promessa, o penhor da promessa. Ele recebeu o próprio Espírito de Deus para morar aonde? Quem é que mora dentro de você? Então você está selado para o dia da redenção. Você tem que acreditar. Você precisa ter essa certeza. Eu tenho uma certeza. O dia que eu partir desta terra, meu corpo se desfaz, mas há um caminho aberto me esperando para ir para junto dele. Por que eu tenho essa certeza? Porque eu fui selado. Quantos mais foram selados? Selados com o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que vai testificar no seu coração, no seu espírito, que você é filho e filha de Deus. Fecha os olhos um momento. Vamos fazer um exercício. Todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Eu vou fazer uma declaração. E uma voz vai falar dentro da sua mente. Não é a sua voz, é a voz do Espírito. E ela vai falar algo. Vou fazer a declaração. Você não é filho e filha de Deus. Pode abrir os seus olhos. Qual foi a voz que passou dentro da sua mente, Marigley? Deixa eu ouvir de perto. Eu sou filha. Eu sou filha. Será que foi a mente dela humana? O que você acha? Não. Foi o Espírito Santo que falou dentro do coração dela, dentro da mente dela. Você é filha. Quem mais ouviu essa voz? Levanta a mão. Querido, às vezes a gente quer ouvir Deus de uma forma extraordinária. É ou não é? Nós queremos que Deus ele venha como ele veio para Moisés. Um fogo numa sarça ardente, que não queima aquela sarça. E a gente olha e diz: meu Deus, aquela sarça está pegando fogo, aquele pé de arbusto está queimando, mas não queima, o fogo não queima. A gente quer que Deus faça algo extraordinário para nos chamar a atenção. Deixa eu te dizer algo. Não precisa. Deus quer falar com você aonde? No teu espírito, no teu coração. E como que Deus fala? Com uma voz de trovão, pastor.
Não. Com cicio suave. E você não está aqui. Quando Elias estava na caverna, ele viu passar sobre ele um terremoto, vento forte e um fogo consumidor. Mas a Bíblia diz que a voz de Deus não estava naquelas manifestações. Mas depois houve uma brisa suave. E ali então o Senhor falou com ele: Elias, sai para fora. O que fazes aí? Deus quer falar no teu espírito, com cicio suave. Essa voz que você ouviu não é a sua, não é a sua imaginação, é a voz do Espírito Santo dizendo para você que você é filho e que você é filha. Se você ouviu essa voz essa noite, aplauda bem forte ao Senhor. Então o penhor do Espírito nos dá essa certeza. Olha para alguém e diga assim: não precise ter medo da morte. E eu não tenho medo da morte. Por que eu não tenho medo da morte? Por quê? Porque é apenas uma passagem desse mundo tenebroso para algo maravilhoso que o Senhor já conquistou. Mas enquanto esse dia não chega, eu preciso ser fiel a Ele, obediente ao meu Senhor. Vamos seguir, para a gente não se demorar muito. Por isso, olha isso, temos o propósito de lhe agradar. Qual era o propósito de Paulo? Agradar a quem? A Jesus, a Deus. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós, diga todos nós, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo às obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam maus. Amém? Paulo sabia que um dia todos nós, todos os homens, independente da era que você nasceu, da era que as pessoas nasceram, seja do início até o final dos dias, todos os homens vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Você já ouviu pessoas que negam a existência de Jesus? Quem já ouviu falar de ateus? Aqueles que negam a existência de Cristo, que não acreditam na divindade, não acreditam em Jesus, não acreditam na obra da cruz, não acreditam que o mundo veio de uma explosão, do Big Bang, ou seja, eles têm um monte de teoria. Essas pessoas, assim como eu e você, um dia elas vão ter que se apresentar diante de quem? De Jesus, o leão da tribo de Judá. Para fazer o quê? Prestar contas. O que você vai fazer num tribunal? Quem já foi num tribunal humano? Quem já precisou ir? Ou você vai lá para se defender, ou você vai lá para acusar alguém, não é verdade? Só que nesse dia, nós não vamos lá para acusar ninguém. Nesse dia lá, nós vamos para ser acusados, sermos réus de juízo. E aqueles que praticaram boas obras, segundo a palavra, os mandamentos, serão julgados para a vida eterna. Mas aqueles que andaram de qualquer forma, errantes, longe de Deus, vivendo na imoralidade e tantas outras coisas, qual será o juízo deles? Negativo, condenação, porque não quiseram se submeter ao senhorio de Cristo, serão condenados eternamente. Amém?
Então Paulo estava dizendo: enquanto eu estou no corpo ou fora do corpo, tudo que eu procuro fazer é para agradar ao meu Senhor. Olha para o irmão do lado e diga assim: viva para agradar a Cristo. Amém? Viva para agradar a Cristo, porque um dia você vai comparecer, e eu também. Vamos seguir. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Procuramos o quê? Persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do coração. O que significa isso? Paulo, após ter um encontro com Cristo, antes de Paulo ter um encontro com Cristo na estrada de Damasco, o que Paulo era? Perseguidor da igreja. Ele consentiu na morte de um dos diáconos da igreja. Qual era o nome do diácono? Qual era o nome do diácono? Diga bem alto: Estevão. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, foi julgado pelas pessoas porque ele amava Cristo, e ele estava fazendo bem, ensinando a respeito do reino de Deus. E a sabedoria que estava sobre esse homem era tremenda, porque ela vinha da parte de Deus, e ninguém conseguia contra a sabedoria que Deus havia dado para Estevão. Então ele começou, desde o Antigo Testamento até o Novo, falar da obra de Cristo para aquelas pessoas que ainda não entendiam quem era Cristo. E eles se enciumaram, ficaram raivosos contra Estevão, e decidiram fazer o que com Estevão? Matá-lo. A morte chegou para ele, assim como vai chegar para mim e você. Chegou num dia que Estevão não esperava. Mas antes de Estevão morrer, ele estava morrendo a pedrada, os homens estavam lançando pedras nele, Paulo estava vendo, ele estava consentindo, ele era uma autoridade na época. Mas antes de Estevão morrer, o que Estevão viu? O que Estevão viu, igreja? Diga mais alto. E quem ele viu? O Senhor sentado no trono, e ao lado do Senhor ele viu Jesus Cristo. Ele teve essa visão. O Senhor mostrou para ele, no momento mais difícil da vida dele, quando a vida estava se esvaindo, o sangue se esvaindo, a dor sobre ele, o Senhor abre o céu e dá um pequeno vislumbre para ele. Era como se o Senhor estivesse dizendo: porque fostes fiel e não negastes o meu nome diante das dificuldades, até mesmo diante da morte, eu abro os céus e te recebo. Era isso que o Senhor estava dizendo. Imagina a alegria de Estevão naquele momento, de ver os céus abertos, e logo o Espírito saiu do corpo, e foi para perto daquele que ele amava. Quem você ama? Quem você ama? Quem você ama? Quem você ama? Paulo amava o Senhor. Depois desse encontro com Cristo, o amor de Deus foi revelado ao coração dele. Ele amava o Senhor com todo o seu ser, com toda a sua vida. Então Paulo, após conhecer a obra de Cristo, ele começou a não ficar indiferente. Diga comigo: não ficou indiferente. Após conhecer o temor de Deus, as coisas que lhe aguardavam e o juízo que lhe aguardava, Paulo começou a admoestar as pessoas.
O que é isso? Ele começou a falar do amor de Cristo e do seu reino para as outras pessoas. Ele não ficou indiferente. Ele não ficou com Cristo somente para ele. Ele começou a admoestar, ou seja, falar para as pessoas. Ele começou a dizer: ei, é necessário que vocês nasçam de novo, que vocês conheçam a Cristo. Esses que vocês crucificaram é o Filho de Deus. Ou seja, ele começou a falar a respeito de Jesus e da sua obra para todos aqueles que ele podia. Amém? Pergunta para o irmão do teu lado: você tem falado de Jesus para as pessoas? Se você não tem falado, deixa eu te dizer uma coisa: é tempo de você perder o medo, perder a vergonha e começar a deixar Deus usar a sua vida para falar desse amor de Cristo para o mundo que está perdido. Não é uma obra somente de um homem, não é uma obra apenas de sacerdotes, pastores, não, é uma obra de todos aqueles que nasceram de novo. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você, vai ter esse desejo ardente de você compartilhar essa palavra de salvação para aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Já aconteceu isso contigo? Sim ou não? Quem já esteve no primeiro amor, levanta a mão. Ah, o primeiro amor. Ah, o primeiro amor é tremendo. Não tem tempo ruim, não tem hora difícil. Se o telefone toca 3 da manhã, você levanta, você vai, você atende. Você está apaixonado, você quer falar de Jesus, você quer fazer a sua obra. Não importa se você está recebendo algo, um elogio, uma crítica, não importa, você vai. Agora, quando o amor esfria, tudo já se torna empecilho, difícil. Ah, mas essa hora, de novo. Querido, Jesus falou, o Espírito falou às igrejas, que aquele que caiu do primeiro amor deve voltar ao primeiro amor. Quem sabe eu e você estamos aqui hoje e amamos o Senhor, mas quem sabe deixamos de fazer as coisas com excelência, com fervor, como fazíamos no início. E se você está aqui, você está ouvindo essa palavra, e o Espírito Santo está compungindo o seu coração, é tempo de você voltar aonde você caiu. Ou seja, ao primeiro amor. Ter desejo pelo Senhor, ter fome e sede pela sua presença, ter comunhão com Ele, ou seja, estar apaixonado. Quem já se apaixonou fisicamente aqui? Pela amada ou pelo amado? Eu gosto de ouvir histórias de paixão. Não gosto de ver filmes de paixão, amém? Muito meloso. Mas eu gosto de ouvir de vez em quando algumas histórias, principalmente nos interior. Querido, aqueles que estão apaixonados, eu já ouvi história de pessoas que andaram 12, 8, 15 quilômetros, ou no lombo do cavalo ou a pé, só para ficar algumas horas perto da pessoa amada. É amor ou não é? É uma paixão ardente, é uma loucura, há um desejo, há um desespero para estar perto daquela pessoa. Cristo também quer esse mesmo desespero. Sacode o irmão do lado aí e diga: Cristo não quer nada menos que essa paixão aí. Amém? Se inflame por Ele. Olha o que Paulo vai dizer, vamos seguir. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo o quê? Nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E Ele morreu por todos. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para quem você tem vivido hoje? Somente para você? Está errado. Nós temos que viver para o Senhor. Por que Paulo disse assim? Se enlouquecemos, é por amor a Deus, e se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Quantas vezes Paulo foi chamado de louco? Por pregar o evangelho, ou por se fazer de sábio para com os sábios, de louco para com os loucos, de rico para com os ricos, de pobre para com os pobres, de indouto para com os indoutos. E Paulo foi considerado louco também, porque muitas vezes ele colocou a própria vida em risco para pregar o evangelho. Então ele disse: se eu me faço de louco, é por amor a Deus. Ninguém de nós em sã consciência, se não formos convencidos pelo Espírito, se não formos constrangidos por amor de Deus, nós teremos a capacidade e a condição de entregar a nossa vida por alguém, de colocar a nossa vida em risco por alguém. Mas Paulo tinha essa capacidade. Por quê? Porque o amor de Cristo constrangeu ele a tal ponto que a vida dele não tinha mais valor, a não ser para pregar a respeito da obra de Jesus Cristo. Ele não considerava mais a sua vida como importante. Ele considerava importante falar deste amor, desta obra, para aqueles que ainda não conheciam a Cristo e estavam destinados à morte eterna. E Paulo não queria ver isso. Querido, nenhum de nós tem essa capacidade humana de fazer isso, a não ser que o próprio Espírito Santo, ele revele a obra de Cristo no seu coração. E esse amor vem com tamanha violência, entre aspas, vem com tamanha força, que você não vive mais para você. Os teus sonhos, os teus projetos, já não estão mais balizados apenas no seu umbigo. Agora você já vive pensando em algumas coisas suas, mas o seu pensamento primordial está voltado para Cristo, o seu reino, e fazer a sua vontade. Somente o Senhor, quando se revela a nós, nos dá essa capacidade de vivermos assim. Amém? Senão o ser humano, ele é egoísta por natureza. Ele só quer as coisas para ele, só ele quer ser bem sucedido, só ele quer, só ele. Me dá, eu quero. Mas se doar, se dispor, se entregar, somente aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Olha para o irmão do teu lado e pergunta para ele: você já teve um encontro com Cristo? O amor de Cristo nos constrange, me constrange, pois Paulo sabia que ele estava destinado à morte, mas Cristo se entregou por ele, mesmo ele sendo um homem ruim, assassino, terrível. Paulo não conseguia compreender como pode esse amor, como pode alguém se entregar por mim, que era tão ruim, que era tão difícil. Então o amor de Cristo, ele vai te constranger. Amém? Quem é que já assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Antes de você ter um encontro com Cristo, você assiste a uma realidade. Depois que você tem um encontro com Cristo e você assiste, meu irmão, é outra realidade. Eu assisti antes de aceitar Cristo, achei interessante. Assisti com a minha esposa depois de aceitar Cristo. Era eu e ela, aos gemidos, às lágrimas. Eu não conseguia olhar para ela, nem ela olhar para mim, porque nós estávamos chorando, derramando as lágrimas, gemendo, porque nós entendemos que o sacrifício dele foi por amor a nós. E hoje nós estamos aqui celebrando a ceia para relembrar esse amor, para relembrar esse ato. Ah, meu irmão, como não lembrar
da obra de Cristo? Como não falar desse amor? Como se calar? Não podemos nos calar. Precisamos abrir a boca e falar que existe boas novas para todos aqueles que assim o desejarem. Há boas notícias. Há boas notícias para todos. Seguindo a palavra, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Quem você era antes de Cristo entrar na sua vida? Antes de você se abrir o seu coração para Cristo, quem você era? O que você fazia? Como você era chamado? Como as pessoas te conheciam? Qual eram as tuas obras? Qual era o teu passado? Você tem saudade do teu passado? Ou você quer distância dele? Quantos querem distância do passado? Levanta a mão. Era isso que Paulo estava dizendo. As coisas que eu fiz antes de Cristo ficaram para trás. Que ninguém me julgue mais como um ladrão, como um assassino, como um homem ruim, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Se o mundo que levantar o dedo e tentar apontar e te chamar disso, daquilo, daquele outro, ou seja, agora você quer se esconder atrás de Cristo, da Bíblia, você não está se escondendo, você nasceu de novo, você teve um encontro, você é nova criatura. Deixa que eles falem, mas dentro da sua consciência, você tem que ter a certeza que Cristo não está olhando para você como aquele velho pecador, Ele está olhando para você agora como um filho e uma filha, um herdeiro, um embaixador do seu reino, um rei e um sacerdote. Não deixe o mundo te julgar, não deixe as pessoas apontar o dedo. Ah, mas você fazia isso. Falastes bem, fazia. Hoje eu vivo para Cristo. O meu passado nem Deus quer lembrá-lo. O que o Senhor faz com o nosso passado, irmão? Bem alto. Lança no mar do esquecimento. Deus não quer olhar para o meu e para o seu passado. Sabe por quê? Porque Ele está preparando um futuro glorioso. Ah, não, você não entendeu. Deus não quer olhar para o nosso passado, porque o futuro que nos espera, os planos de Deus são gloriosos para nós. Gloriosos. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiças de Deus. Eu vou encerrar essa explicação com um breve teatro, bem rápido aqui. Cadê os voluntários, pastor Elisandro? Aleluias.
Olha o que ele disse. Eu pensei que eu ia ser uma coisa ruim. Deus sabe todas as coisas, né? Você é Cristo. Não mostra para eles ainda essa placa, tá? Bota a cruz um pouquinho para cá. Agora vamos lá. Os pecadores. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu preciso de mais um voluntário. Pode ser homem ou mulher. Bora! Ih, vamos aplaudir Jesus pela vida do voluntário. Vamos ler junto. O que está escrito aqui? Não, bem alto, senão não vou terminar o culto hoje. O que está escrito aqui? Vira para para ensaio, está começando a ficar bom. O que está escrito aqui? Quem são esses? Nós antes de Cristo. Amém? E nós estávamos destinados à morte eterna. Nós éramos inimigos de Deus por causa da nossa desobediência. Porque o pecado entrou no mundo por um homem e se espalhou para toda a humanidade. Amém? E nós todos estávamos condenados eternamente pela nossa desobediência. Então, nós, por nossa inimizade, nós estávamos condenados a vir para cá. Venham para cá. Vocês foram sentenciados à morte. Vem para cá. Vocês vão morrer. Morte de cruz. Fica perto da cruz e os pecadores, vai lá. Hoje eles são nova criatura, amém? Mas um dia eles eram assim, ó. Eu também. Então todos eles, todos nós estávamos destinados à morte, a morrer. Separação eterna de Deus. Essa cruz aqui para quem era? Bata no peito e diga: era para mim. Agora veja o que aconteceu. Vem cá, Jesus. Afasta um pouco os pecadores. Isso. Olha o que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus, ele não tinha pecado, mas ele se tornou pecado por mim e por você. Ele se fez pecado por mim e por você. Jesus, pega os pecados dele, Jesus. Começa a pegar. Não é para rasgar. Pega. Eu sinto a presença dele aqui. Vem para a cruz, Jesus. Teu lugar é aqui agora. Tu trocou de lugar com eles. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho por amor a nós, para que aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Os nossos pecados foram colocados em Jesus. Abre as mãos aí, Jesus. Vamos te crucificar agora. Os soldados vieram e transpassaram as suas mãos com os pregos. Os calcanhares, um prego romano também entrou. Horas e horas, Jesus ficou em sofrimento, por amor a mim e por amor a você. Alguém que não merecia, se entregou voluntariamente e levou sobre si os meus e os teus pecados. E chegou um momento que ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani.
que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Por que ele falou isso? Porque nesse momento, ele estava levando os pecados da humanidade. E a Bíblia diz que os pecados fazem separação entre Deus e os homens. Nesse momento, o meu e o seu pecado estava em Cristo. E Deus virou as costas para o Filho. Por amor a mim e por você. Ele levou. E antes de entregar o Espírito ao Pai voluntariamente, porque ninguém toma o Espírito de Cristo, a vida dele, ele disse: Pai, está consumado. E morreu. Concluiu a sua missão. Levou sobre si o nosso castigo. Levou sobre si a nossa dor. Levou sobre si tudo. Mas no terceiro dia, o que aconteceu com Cristo? Pode sair daí da cruz agora. O que aconteceu com Cristo no terceiro dia? O que aconteceu com Cristo no terceiro dia? O que aconteceu com Ele no terceiro dia? Ressuscitou por mim e por você. Olha o que Ele conquistou para nós. Entregue. Um para cada um desses papéis agora. Olha o que Ele conquistou para mim e para você. Vire para eles, querido. Rabagasteko. Olha o que Ele nos deu. Fica no meio, Jesus. Abraça eles. Vamos mais para perto dele agora. Ele quer estar perto de nós. Vamos lá. Reconciliação. Por meio de Cristo nós fomos reconciliados com o Pai. Por meio de Cristo nós recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Aleluias. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. E tudo isso, eu escrevi 2 vezes salvação. É porque Deus quer salvar pessoas aqui essa noite. Tudo isso foi de graça. Você recebe de como? De graça. Como? Como? De graça. Você não precisa fazer esforço nenhum. Simplesmente reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, e agora andar em obediência à sua palavra. Você se torna filho, o Espírito Santo vem habitar dentro de você, e você recebe todas essas promessas. Aplauda o Senhor bem forte, e se coloque de pé nesta noite. Obrigado. Deus abençoe, Jesus. Amém. Deus abençoe novas criaturas. Queridos, nós temos em Cristo a vitória. Amém? Em Cristo nós temos a vitória. Aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para cá. Essa noite nós vamos cear. Os irmãos que vão ministrar a ceia, venham para frente. Os casais, as pessoas que já foram separadas, venham para cá. O Ministério de Louvor ocupe o seu lugar. Enquanto os irmãos vêm, em determinado momento Jesus perguntou aos seus discípulos, aos apóstolos. Ele fez uma pergunta, olhe para mim. Ele fez uma pergunta, ele disse assim: o que as multidões dizem a meu respeito? E eles começaram a responder. Uns dizem que você é Elias,
Outros dizem que você é João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que você é um profeta. Mas Jesus olhou para eles e disse: e vós? E vocês? Quando vocês me olham, o que vocês veem? Pedro toma a palavra e ele diz assim: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: não foi carne e sangue que revelou isso a você. Não foram os homens que revelaram isso a você. Foi o meu Pai que te revelou essa verdade. Eu posso ficar pregando para você 3, 4, 5, 6 horas. Mas se Deus não revelar Cristo, se o Espírito não revelar Cristo, você vai pensar que Cristo foi mais um iluminado que passou por essa terra. Mas se o Espírito de Deus abrir os seus olhos e o seu entendimento aqui esta noite, você vai sair daqui com o entendimento que Pedro teve: Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! E Ele não quer que você só saia com esse entendimento. O Pai, Ele quer que você saia daqui aceitando o seu Filho, aceitando a Cristo como teu Senhor e único Salvador. O Senhor, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Você sabia que há livros no céu? E há um livro chamado o livro da vida. E se o teu nome não estiver lá naquele grande dia, você não entra nos céus. Só entra nos céus aqueles que já estão com o nome escrito no livro da vida. Hoje você pode sair daqui com o seu nome escrito nesse livro, se você compreender a obra que Cristo fez e dizer para Ele: a partir de hoje eu vou me submeter à tua palavra, vou vencer a minha carnalidade, vou vencer o meu pecado, vou vencer as coisas que eu sei que desagradam e vou viver para agradar o Senhor. Aleluia.